Olá, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá trabalhar hoje a América Portuguesa. Falamos até aqui da América Espanhola, hoje vamos para a América Portuguesa e vamos começar exatamente do princípio, 1500, 1530, período pré-colonial. Isso significa o quê? Que não havia colonização. Características desse período: expedições exploratórias. Portugal envia expedições para cá para reconhecer o território, verificar onde tem água potável, onde tem tribos hostis ou não, onde você tem uma baía onde você pudesse consertar, fazer um reparo nas embarcações, etc. Tenta encontrar metais preciosos, etc. E aí você tem, durante esses 30 anos, esse conjunto de expedições com esse objetivo. Expedições de guarda-costas, porque Portugal precisava defender o seu patrimônio, que pelo Tratado de Tordesilhas assinado com a Espanha, 370 léguas a oeste de Cabo Verde, você tinha um meridiano, o que estava à direita disso pertencia a Portugal, o que estava à esquerda pertencia à Espanha. Isso não significa que todo mundo reconhecesse. A Espanha, a França particularmente, era bastante refratária a esse tratado e tenta invalidá-lo na prática, na marra, buscando ocupar partes da América Portuguesa. Daí a necessidade do envio de expedições policiais, cujo objetivo era combater a presença desses franceses, fosse sob a forma de navios franceses no litoral brasileiro, fosse pela instalação de feitorias francesas em território brasileiro que precisavam ser tomadas e destruídas. Tá? Então, durante 30 anos, expedições exploratórias e expedições de guarda-costas foi o que representou em termos oficiais a presença portuguesa nesses territórios, que depois nós vamos chamar de Brasil, tá bom? Em termos econômicos, a relação com os nativos era uma relação baseada no escambo, numa economia de troca. Os portugueses traziam coisas que em Portugal tinham baixo valor, como espelhos, contas coloridas, martelo, prego, serrote, etc., e trocavam com os índios, que não tinham nada disso e, portanto, para eles era muito valioso, que em troca entregavam toras de pau-brasil, que era um pedaço de pau que tinha em todo canto naquela época. Então, os índios, do ponto de vista dos índios, eles entregavam uma coisa que não tinha valor, não tinha importância significativa, por algo que eles não tinham. Já para os portugueses, é o mesmo raciocínio. Eles entregam para os indígenas coisas que têm baixo valor, mas recebem em troca algo muito valioso. Pau-brasil, uma madeira tintorial que na Europa você fazia o beneficiamento, extraía dessa madeira uma tinta vermelha que, por ser rara, era muito cara e só usada por pessoas mais ricas, pessoas importantes, que tinham condições de comprar roupas tingidas em vermelho. Então tinha um alto valor agregado esse pau-brasil. Durante 30 anos, isso foi a norma e foi a tônica. Só esses portugueses vieram? Não. Você teve sobreviventes de naufrágios, você teve aqueles que foram desembarcados à força. Você tem figuras, por exemplo, como o bacharel de Cananéia, não temos o nome dele, não ficou registrado para a Europa, na história só ficou registrado a expressão bacharel de Cananéia. Supõe-se, portanto, que ele fosse alguém que entendesse de direito. Né? Mas o tal do bacharel de Cananéia se tornou, ao longo do tempo, segundo cronistas de época, literalmente um quase senhor da América Portuguesa, porque casando-se com muitas índias, vai fazer uso daquilo que Darcy Ribeiro vai chamar de cunhadismo. Né? Ele vai casando-se com inúmeras índias e, portanto, vai criando uma rede de parentes, uma parentela muito significativa e que ele vai usar depois esses parentes para capturar, para guerrear contra outros índios, capturá-los e fazê-los escravos. Tá? Ele, João Ramalho, que é um outro nome importante dessa época também, notabilizado como senhor de escravos, como caçador de escravos indígenas, etc. Isso era o que normalmente se tinha na América Portuguesa. Mas a partir de 1530, as novas exigências, as novas ameaças ao domínio português vão fazer com que a coroa portuguesa tome medidas mais firmes no sentido de ocupar, povoar e defender. E aí, em relação ao Brasil, não vai inovar.
vai aplicar um modelo que já tinha usado no arquipélago dos Açores, nas ilhas de Cabo Verde, etc., que é o modelo de colonização pela via da privatização. Não é o Estado que faz, ele delega a particulares que, em troca de vantagens, tem um conjunto de obrigações. E aí o Brasil começa a ser distribuído aí a partir de 1528, 1529 até 1532, por exemplo, as chamadas donatarias ou capitanias hereditárias, que é essa privatização na tarefa de colonizar. Documento que formalizava isso, carta de doação e as vantagens do donatário ou benfeitor, recebedor dessa doação. Vintena do pau-brasil, 20% do pau-brasil que for extraído fica com o donatário, a título de recompensa. Introdução de 24 escravos por ano em Portugal sem impostos, a partir do 25º pagaria impostos, caso fizesse. 1% das rendas retornam para a mão do donatário a título de benefício e o quinto dos metais, que podia ser tanto ouro como metais preciosos em geral, prata, diamantes, etc. Tá? Essas eram vantagens. Obrigações determinadas por um documento, por um capítulo na carta de doação chamado de foral, eram os encargos. Distribuir seis Marias. O que é seis Marias? Seis Marias não é um conjunto de seis Marias. Né? Maria do Rosário, Maria do Amparo, Maria de Jesus, Maria do Espírito Santo, Maria de Maria. Né? Não é assim. Os seis Marias são lotes de terra. Então, cabia ao donatário distribuir lotes para facilitar a vinda de colonos. Povoar o território, daí a necessidade de distribuir seis Marias e, portanto, povoar é uma obrigação do donatário, ele deve promover a ocupação do território, defender o patrimônio do rei, então cabe ao donatário defender os territórios, construir fortificações, trazer armamentos, constituir milícias de colonos, etc., para defender o patrimônio da coroa portuguesa e desenvolver as atividades econômicas, ver afinal o que tem de fato de mais valor econômico para você desenvolver. Então, com o modelo de capitanias hereditárias, essa privatização cabia, portanto, ao donatário povoar, defender e desenvolver o território, tá bom? Ocupação do território demandava investimentos. A maior parte dos donatários eram pessoas da pequena nobreza portuguesa que não tinham tantos recursos assim. Ou ganhavam, tinham sucesso logo de cara, ou terminavam falidos num grande fracasso, o que foi a tônica do período. Tá? A maioria dos empreendimentos terminou em desastre econômico, tá? Em fracasso generalizado. Só duas capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Essa muito mais do que São Vicente, mas com um traço em comum a ambos. Cultivo de cana-de-açúcar, ou seja, a produção açucareira era a chave do negócio chamado Brasil, tá bom? E no esforço de promover a ocupação do território, em 1536 a coroa portuguesa baixou o chamado Alvará dos Degredados, ou seja, pelos quais você esvaziou as cadeias portuguesas e mandou os prisioneiros para o Brasil. Aí vem aquela coisa, o Brasil não dá certo porque o Brasil é um país governado é um país povoado de bandidos. Olha só, isso é ao lado daquele mito de que o índio era idiota, que ele trocava uma coisa valiosa por coisas sem valor, né? Esse Alvará dos Degredados também tem uma leitura meio torta. Né? Veio o contrabandista? Veio ladrão? Veio assassino? Veio, mas também só vieram essas pessoas? Não. Muita gente estava preso nas prisões, nos cárceres portugueses, por delitos de opinião. Eram pessoas que eram contra o rei, eram contra a monarquia absoluta. Você tinha um monte de gente presa por ser chamado na época de livre pensador. Eram pessoas que não seguiam os mandamentos religiosos, pessoas que não eram fanáticas, que questionavam justamente o fanatismo ou o domínio do cristianismo sobre a sociedade. E, portanto, tinha muita gente presa por delito de consciência. Então essa coisa de que o Brasil não deu certo porque foi povoado por bandido rasteiro, não é bem assim. Você tinha muita gente que veio presa por delito de consciência, tá bom? Analisando o regime de capitanias hereditárias. O sistema não deu certo.
Afora São Vicente e Pernambuco, todas as outras não funcionaram e teve donatários que sequer vieram tomar posse das terras que receberam em doação do Rei de Portugal. É o desinteresse para com o Brasil. Desinteresse dos proprietários, falta de recursos, resistência crescente dos índios, à medida que cresce a colonização, o conflito entre índios e brancos ele vai se intensificando, o próprio Alvará dos Degredados, aí sim tem uma certa parcela de culpa no fracasso. Porque, como cada capitania era separada, um delinquente que não vai se emendar, ele podia voltar a cometer delitos no Brasil e para evadir-se a ação da justiça, bastava que ele mudasse de capitania. Como você tinha mais de uma dezena de capitanias, o sujeito podia cometer novamente crimes mais de uma dezena de vezes. Tá bom? Tranquilo? Então o sistema de capitanias hereditárias não funcionou. Mas por que houve a transição de pré-colonial para o regime de capitanias hereditárias? O grande negócio estava na Ásia, mas o grande negócio está fazendo água, o grande negócio está ameaçado. A partir do momento que foi aberta a carreira da Índia, a rota para o Oriente, mercadores ingleses, franceses, holandeses principalmente, começam a se infiltrar nessa rota. E, consequentemente, quando chegam à Ásia, eles, no retorno, eles aumentam a oferta de especiarias. Com uma oferta de especiarias, o preço vai baixando. O comércio asiático ele vai dando os primeiros sinais de crise a partir de 1530, a ponto da coroa portuguesa tentar iniciar a colonização, mas ainda empurrando para particulares. A partir de 1548, a situação passou da luz amarela para a luz vermelha. Está uma crise literalmente instalada e se tornou mais urgente ocupar o Brasil. Foi nesse contexto que a coroa portuguesa, então, sem eliminar o regime de capitanias hereditárias, sobrepôs a esse regime o chamado governo geral. Cria um governo em que você centraliza na figura do governador geral as tarefas mais urgentes de povoar, desenvolver e defender o território. Capitanias continuam existindo, mas agora tem um governador geral. Todo livro de história cita esses três: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Não foram os únicos, eles são os primeiros governadores gerais. Houve governadores gerais durante todo o restante do século XVI, como depois da chamada União Ibérica, quando Portugal e, consequentemente, o Brasil e as demais colônias portuguesas fizeram parte do Império Espanhol, entre 1540 entre 1580 e 1640, quando essa União Ibérica termina, nós vamos ter, além de governadores gerais, teremos vice-reis. Qual é a diferença? Governador geral, nascido aqui, vice-rei, nascido em Portugal, nomeado para administrar o Brasil. Então você vai ter esse posto. Com a criação do governo geral, portanto, que não se circunscreve a esses três indivíduos, eles são apenas os primeiros dos governadores gerais, eu passo a ter essa estrutura aqui. Ó, eu tenho o governador geral, tá? Podia ser qualquer um desses em suas respectivas épocas, desculpa, e os que vieram depois. Um provedor, que era o auxiliar direto do governador, encarregado do abastecimento e da vinda de colonos, sementes, animais, etc., para promover o desenvolvimento do território. O ouvidor-mor, que era o encarregado da justiça, os donatários podiam aplicar a justiça, coisa e tal, mas as pessoas podiam recorrer ao ouvidor-mor, que era o encarregado da justiça em territórios coloniais e é um auxiliar direto do governador. E o capitão-mor, que não precisa ser nenhum gênio para imaginar que o capitão-mor era o encarregado da defesa. Então, promoveu o desenvolvimento, justiça e defesa. Tá? Como auxiliares diretos do governador geral, e o governador responde ao rei de Portugal. Tá? Eu vou ter os donatários das capitanias hereditárias e vou ter os governadores das capitanias da coroa. Capitanias da coroa é aquelas que os donatários não tomaram posse, a coroa portuguesa retomou e vai nomear para eles governadores. Tá bom? E na base de toda a estrutura política do governo geral, você vai ter as câmaras municipais, chamadas também de câmaras dos homens bons. Homens bons não é porque eles eram bonzinhos, não é porque eles eram legais ou maneiros, é pelo fato de que nas câmaras municipais estão aqueles que
são senhores de terras e escravos, tá bom? Galera, por hoje a gente termina, estamos fechamos esse item aqui. A partir daqui, no próximo encontro, nós vamos trabalhar a montagem, de fato, da agromanufatura açucareira, que é a grande atividade econômica que vai dar, de fato, o start, o início da ocupação efetiva, permanente, do território brasileiro por parte de Portugal. Tranquilo? Um abraço e até o nosso próximo encontro.